Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula a respeito do assunto texto de opinião, outro tipo de gênero para esse bimestre, né? Quarto bimestre. Então, vamos ver. Liberdade de expressão. O texto de opinião é um texto em que você vai dar a sua opinião a respeito de algo, né? Que você for escrever. Então, vamos lá. Para isso, temos que ter liberdade de expressão. Todos os cidadãos têm o direito de expressar livremente suas opiniões, sem medo de sofrer represálias ou censuras. Esse é um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotado pela ONU em 1948. A liberdade de expressão, apesar de ser um direito de todo cidadão, deve ser utilizada com sabedoria e responsabilidade, pois a nossa liberdade não deve interferir no direito das outras pessoas, nem ameaçar a garantia de integridade física ou moral delas. Temos liberdade de expressão, sim, de escrevermos o que quisermos, darmos a nossa opinião, mas sem machucar ou magoar as pessoas. Devemos ter respeito ao próximo. É importante destacar que as mídias digitais favoreceram a troca de opiniões entre as pessoas, de modo a compartilhar ideias, por exemplo, nas redes sociais, tornando-as públicas. No entanto, o advento dessas novas ferramentas digitais também contribuiu para a disseminação de conflitos decorrentes de pontos de vista diferentes. As pessoas, muitas não aceitam a opinião diferente do outro e entra para magoar, né, para machucar a outra pessoa, aí está errado. Em casos mais extremos, o discurso de ódio, né, seja aos nordestinos, aos afrodescendentes, aos homossexuais, às mulheres, entre outros, também costuma ser visto nas redes sociais. Por isso é importante exercer a liberdade de expressão sem ferir os direitos humanos. Para isso, é válido saber distinguir os limites entre expressar-se e ser intolerante com o próximo. Está errado, né? Não pode. Checar informações. Vamos lá. Para emitirmos nossa opinião, é importante estarmos embasados e pesquisar informações em fontes confiáveis, para não passarmos adiante coisas errôneas, como livros e outros materiais que passam por um processo rigoroso de edição. Quanto às informações vinculadas na internet, é importante sempre confrontá-las com outras fontes, e verificar a veracidade dos fatos, se elas são verdadeiras ou não. Então, o texto de opinião, não é? É um texto que você vai formular com as suas ideias, né? Com a sua, ou seja, opinião de si mesmo em relação a qualquer tipo de assunto, né? Mas com todo cuidado para que suas ideias não constranjam, né, alguma pessoa ou alguém, né? Sinceridade demais pode machucar também, né? Então, vamos lá. O nosso texto de opinião, né, vamos começar. Tem o seguinte objetivo: opinar sobre um assunto, ou seja, dar sua opinião sobre um assunto socialmente relevante do momento, um assunto que esteja em auge, né, que seja de importância, de modo a convencer os leitores sobre o seu ponto de vista, ok? Então, o objetivo de texto de opinião é opinar sobre alguma coisa, tentando mostrar suas ideias, né, que suas ideias estão certas, né, e sobre um assunto de relevância, que seja relacionado à sociedade, né, atual. Bom, continuando. O texto de opinião também tem um público-alvo,
que serve para o público em geral, certo? Abrange o público em geral. Suas características tem o título, né? Que tem que ser de suma importância, chamativo, né? A introdução, que é o início do seu texto, com o seu ponto de vista, e seus argumentos, ok? E também a conclusão, que é o final, é o fechamento do seu texto. Então, são 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O título é o início, né? A introdução entra o ponto de vista e seus argumentos, e a conclusão, que é o final, a finalização do texto. Vamos falar agora um pouquinho do título. O título é o elemento mais importante, pois apresenta o assunto, sugere o posicionamento do autor. Ai, desculpa, quase caiu aqui. Né? Sugere o posicionamento do autor e chama a atenção dele também, instigando, fazendo com que ele leia o texto. Então, o título tem que ser chamativo, porque quando alguém vê o título, se for interessante, né, se mostrar que aquilo ali é legal, a pessoa vai ter interesse de ler o restante, né? Então, o título mostra a opinião do autor, certo? Continuando, vamos à introdução. Na introdução, nela é apresentado um ponto de vista do autor. Começa com um ponto de vista a respeito de sua opinião sobre alguma coisa de assunto relevante para a sociedade, né? É apresentado o ponto de vista do autor sobre o assunto que será tratado e, com base nisso, o texto é desenvolvido, certo? É o início. Depois vem o ponto de vista e os argumentos. O ponto de vista é a opinião que o autor vai defender sobre sua ideia ou sobre suas ideias, né? Argumentos são meios utilizados para convencer, ou seja, comprovar algo defendendo o ponto de vista, certo? E a conclusão. A conclusão é apresentada ao final e deve ser objetiva e coerente, né? E coerente com ideias com as suas ideias apresentadas. O que significa coerente? Que as pessoas entendam que tem a ver, né? A coerência de ideias, a maneira como é formulada as suas ideias. Bom, e também apresenta marcas pessoais, né? As marcas pessoais apresentam uma síntese das ideias expressas anteriormente, tá? Ou seja, apresenta na conclusão, esqueci de falar, a conclusão apresenta uma síntese das ideias expressas anteriormente, né? É tipo uma revisão de tudo que foi falado acima, com a conclusão do autor, tá? Explica também o posicionamento, deixa um posicionamento implícito, ou seja, não vem explícito. O autor tenta colocar de forma escondida que a pessoa entenda, né, e descubra o seu posicionamento. A conclusão também apresenta as consequências lógicas dos argumentos já apresentados no texto. Também levanta hipóteses e dá sugestões para a solução de possíveis problemas apontados no texto, né? Então, tudo isso aparece na conclusão. Bom, agora vamos entrar das marcas pessoais. São palavras ou expressões utilizadas pelo autor para mostrar a sua opinião. Então, através dessas expressões, ele utiliza suas marcas pessoais, né? Como essas palavras. Acredito, né? Quando eu digo acredito, eu estou dando minha opinião. Vai entrar minha opinião em cima desse verbo aí, acreditar. Penso que,
está mostrando a sua marca pessoal, acho que, e na minha opinião. Então, essas marcas aí pessoais são utilizadas no texto de opinião, ok? E aqui nós encerramos a explicação de hoje. O texto de opinião é bem facinho, tá? Então, leiam com atenção novamente, para vocês poderem entender melhor e realizarem as tarefas depois. Bom dia!